Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos chegando ao final de mais um dia, de mais uma semana, com mais uma oração da noite, com o nosso tema Apocalipse 7 vezes 7, uma mensagem de fé, esperança e encorajamento. Em nossa devocional anterior, nós vimos o derramamento das 3 primeiras taças, os 3 primeiros flagelos da ira de Deus sobre os ímpios que blasfemavam do seu nome e perseguiam a igreja. Como já vimos nos estudos anteriores, os remidos não sofrerão esses juízos. Das 3 primeiras taças, nós podemos destacar 2 grandes lições, dentre outras. A primeira delas é que até as trombetas, os juízos de Deus ainda estavam permeados de graça e tinham o propósito de chamar os ímpios ao arrependimento. Agora, com as taças, o juízo de Deus sobre os ímpios é sem misericórdia. Segunda grande lição é que os julgamentos de Deus, por mais severos que sejam, sempre serão justos. Deus é justo em tudo aquilo que Ele faz. Hoje nós estudaremos as 4 últimas taças. A quarta delas, o chamado quarto flagelo, Apocalipse capítulo 6, versículos 8 e 9, e lá está escrito o seguinte: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram do nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Os pecadores que não se arrependeram quando o sol apenas escureceu por ocasião da 4ª trombeta, agora são punidos mediante a intensificação do calor do sol. Nota-se que não se trata de um calor devido a desequilíbrios ecológicos, mas sim de uma intervenção de Deus para julgar os homens impenitentes. Trata-se de um calor excessivo que afligirá as pessoas com uma insolação terrível. Isto provará a impenitência dos ímpios que seguirão blasfemando contra Deus. O 5º flagelo, Apocalipse capítulo 16, versículos 10 a 11, diz assim a palavra de Deus: derramou o 5º a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Quando o 5º flagelo é derramado, todo o sistema humano é lançado em completa desordem. Este flagelo atinge diretamente o centro do poder da besta, que se encontra em total oposição ao reino de Cristo. Refere-se ao derramamento da ira de Deus sobre a civilização e a cultura demoníacas dos últimos dias. O flagelo traz escuridão sobrenatural, semelhante à praga das trevas lá no Egito, Êxodo capítulo 10, 21 a 23. O flagelo vem acompanhado também de agonia, de ansiedade, de sofrimento, de dor aguda para os servos da besta que está sendo atingida. Novamente, as pessoas reconhecem que os julgamentos procedem de Deus, mas os seus corações são inflexíveis e elas permanecem impenitentes, blasfemando contra o Deus do céu. Os seguidores da besta sofrerão, mas não calados, estarão reclamando e blasfemando cada vez mais. Quanto mais severos os juízos, tanto mais duros os corações. Agora, o 6º flagelo, Apocalipse capítulo 16, versículo 12 até o versículo 16. E diz assim: derramou o 6º a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol, do nascimento do sol. Então
Vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí o verso 16 diz assim: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Esse flagelo é diferente dos outros, porque ele não traz, ele não fala, ele não revela uma praga propriamente dita sobre a humanidade impenitente. Mas ele serve de preparo para a batalha final entre o mundo sob a liderança de Satanás e a igreja sob a liderança de Cristo Jesus. O rio Eufrates, que aparece aqui, esta figura, significa o limite, a barreira entre o povo de Deus e seus inimigos. Quando nós lemos que o rio secou, significa que a barreira que separava o mundo da igreja foi removida. E este, ou seja, o mundo, está agora liberado para atacar. Os 3 espíritos imundos são forças espirituais do mal, procedem da tríade do mal, ou seja, o dragão, a besta e o falso profeta. E estes espíritos sairão para convencer os demais reis da terra, visando ajuntá-los contra a igreja, para a grande e última batalha. Esses espíritos imundos representam ideias, planos, projetos, métodos satânicos, né? Que serão articulados para batalharem contra a igreja, para tentar destruir a igreja. Essa batalha das nações contra Cristo e sua igreja é de inspiração satânica, conforme diz o texto. E no versículo 16 diz que eles se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Armagedon aqui se refere à região do Vale do Megido, do Vale de Jezreel, lugar de muitas batalhas decisivas em Israel. Houve mais guerras ali no Megido do que em qualquer outro lugar na face da terra. A cidade de Megido, por exemplo, foi destruída e reconstruída mais de 25 vezes. O que o texto está dizendo para nós é que tudo está preparado para o último combate. Entretanto, esta grande e derradeira batalha não acontece aqui no capítulo 16. Teremos que esperar um pouquinho, até o capítulo 19, para ver o resultado dessa guerra. No momento, o Senhor quer mostrar que já está tudo preparado, quer deixar claro o local desta última batalha, o Armagedon. Aqui no Apocalipse, Armagedon é também um símbolo, mais do que um lugar propriamente dito. Fala então aqui da batalha final e da gloriosa e triunfante e definitiva vitória de Cristo Jesus sobre seus inimigos por ocasião da sua volta. O Armagedon acontecerá no dia do Senhor e é citado aqui como símbolo por meio do qual Deus livra o seu povo definitivamente da tribulação e demonstra que ele tem poder e força para vencer em definitivo os seus inimigos. E aí nós chegamos então no último flagelo, na última taça, a 7ª, Apocalipse 16, versículo 17 até o 21. Quero deixar apenas o versículo 17, que diz assim: então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. O 6º flagelo traz a destruição total. O 7º traz a extinção total. O derramamento do 7º flagelo, da 7ª taça, remove o tempo e a história e o substitui pela eternidade. O 7º flagelo é um relato antecipado do julgamento de Deus sobre a Babilônia, a sede do poder da besta. Esse relato detalhado desse julgamento e da queda da Babilônia se seguem lá nos próximos 2 capítulos, 17 e 18. Assim como o 6º selo trouxe o dia da ira de Deus, capítulo 6, a 7ª trombeta, o anúncio do fim, capítulo 11,
a sétima taça, ou seja, o sétimo flagelo, traz então o julgamento final e o fim. Os flagelos, meus queridos irmãos e irmãs, eles não devem ser analisados literalmente, mas eles descrevem o desespero dos ímpios no dia do juízo final e, ao mesmo tempo, a triunfante, gloriosa e definitiva vitória da Igreja de Jesus Cristo. Os reinos deste mundo cairão, os inimigos de Cristo e da Igreja serão vencidos. Glória a Deus. Portanto, podemos dizer, Maranata, vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e abençoe a sua casa em o nome de Jesus.